Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Estamos aqui com a doutora Andresa Lima, geriatra pela USP. Também ela é assistente voluntária do Hospital de Clínicas. E o mais importante, que eu deixei para o fim, é a fundadora da Clínica Alice. Exatamente. Andresa, bem-vinda. É um prazer estar aqui, Matheus. Assim, sempre que eu venho aqui eu me sinto muito honrada, porque houve um tempo em que eu olhava para vocês assim, como ídolos inalcançáveis. E aí, tô eu aqui hoje, tenho uma história com vocês na construção ali do negócio, da clínica. E hoje em dia eu posso contribuir, compartilhar. Isso é muito legal. E hoje muita gente te idolatra. E até para dar um contexto... Isso é real? Real, as pessoas te admiram. E até para dar um contexto para quem está ouvindo e não te conhece ainda, a Andresa, assim, ela é uma pessoa... Vem lá de Campina Grande. Campina Grande não, João Pessoa. É do lado de Campina Grande. É do Paraíba, né? É do Paraíba. Existe uma rixa, Campinas, João Pessoa. Ah, então foi proposital. Vem direto de João Pessoa para São Paulo para fazer residência. E aí todo mundo fala que é difícil, que não tem como atender particular logo no início da tua vida profissional. Vai lá, Andresa, geriatria na USP, ficou lá. Para mim, tu era preceptora da USP, até eu travei quando... É que o preceptor no HC é a pessoa que organiza a grade dos residentes, das coisas científicas. A pessoa que discute casos é chamada de assistente. Tá. E aí, no meu caso, eu sou assistente voluntária do ambulatório de geriatria geral, da quarta-feira, que é onde eu fui formada, onde os residentes têm a sua própria agenda durante 2 anos e você acompanha longitudinalmente esses pacientes. Legal. Então, tem todo esse contexto de você estar inserida num mundo acadêmico, catedrático, clássico ali, e também fazendo o teu consultório em paralelo, muito, aspas, cedo, depois de terminar a residência, você já estava bem inserida no mercado. E eu lembro quando a gente conversou, a primeira reunião que a gente teve, que foi ali dezembro de 24, acho que foi entre Natal e Ano Novo. Foi. Você estava em João Pessoa no dia, e aí a gente conversou, tu abriu números de como tinha sido o ano, e aí tu me falou, é a hora mesmo de eu começar minha clínica, de eu ver espaço. Essa foi a conclusão da nossa conversa, tem que ver espaço, tem que fazer. E começou 2025, tu já me falando assim, olha só, eu achei aqui uma sala, ó, eu tô vendo arquiteto, eu tô falando com o pessoal... Aí, fevereiro... Eu saí não, tá bom aqui onde eu tô, no cowork, será que eu preciso disso? Não, eu acho que não dá nem pra pagar. E aí a gente começou a conversar, eu falei, gente, eu tô falando baseado em nada, porque eu não pesquisei, eu não olhei, eu não sei como é que é. Então, será que não dá mesmo? E aí eu fui descobrindo isso com vocês, né? Comecei a pesquisar e quando eu me decido. Eu vou até o fim. Então, quando é algo que eu não quero me envolver, eu já deixo claro, olha, no momento eu não vou conseguir, no segundo momento a gente conversa, mas se eu falar que eu vou, só existe uma opção, que é dar certo. E eu vou encontrar o caminho que vai me levar até lá. Cara, isso eu achei extremamente... Você lembra que eu falei que eu ia ser um case de sucesso? Sim, eu lembro que tu falou isso, e eu lembro que, para mim, é extremamente admirável isso. Eu gosto muito de pessoas que vão até o fim nas coisas que elas se comprometem a fazer, e eu achei muito engraçado que aí tu já começou a ver tudo, e me falou do nada, assim, em fevereiro, março. Inclusive, até tirei o DIU. Então, tipo assim, enquanto muitas pessoas paralisam e pensam assim, cara, eu não posso, sabe, cheio de medos, cheio de travas, eu não posso agora cogitar a possibilidade de começar minha família, eu tenho que fazer uma coisinha por vez, é lá pra frente. Tu não, você abraça as coisas veja bem, e se joga. Meus amigos me botaram luz, porque realmente, se eu tivesse tentado engravidar naquela época, eu ia estar um pouquinho atribulada agora. Mas meus amigos falaram, gente, tá bom, você tirou o DIU, mas não tenta agora não, deixa a clínica abrir.
E aí, eu tentei depois que a clínica estava aberta. E aí, foi uma gravidez planejada, mas foi tão rápido que pareceu que não foi planejado. Assim, quando eu vi o resultado, eu falei, não é possível. Já, assim, eu senti até um medo no início. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Nem parecia que tinha sido planejado, sabe? E agora a gente tá numa fase super feliz de alinhamento das coisas, para que nos meses de puerpério tudo possa ocorrer bem e eu possa fazer uma transição para voltar sem atingir muito ali a minha carteira de pacientes e a clínica continue rodando. Legal, planejamento é tudo. Inclusive, um dos motivos de eu ter decidido fazer a clínica foi porque eu pensei que eu queria ter filho. E diferente das pessoas que comumente querem um CLT para poder ter filho, eu pensei, eu quero um local que me dê estabilidade, que me dê muito prazer no que eu faço, que o paciente ele seja cuidado de ponta a ponta e que todo mundo que está ali envolvido fala a mesma língua, tem a mesma seriedade, tem o mesmo compromisso e eu consiga me organizar para afastar quando eu precisar, para eu poder voltar quando for necessário e eu ter o controle disso, sabe? Então eu fui meio contra o que as pessoas costumam querer nesse período. E parece que tu fez isso de um pouquinho contra o que é a norma algumas vezes, assim. Então, até para ambientar quem está escutando, acho que seria bem legal tu contar um pouquinho de cada fase, porque tu tem fases que se assemelham com a pessoa que está dando os primeiros passos e está indo contra a maré de certa forma, porque tem muita gente criticando, tem a pessoa que já se estabilizou e está pensando em se dar um próximo passo, e tem a pessoa que começa uma clínica e tem todos os desafios de gestão e de criar uma cultura ali, e você navegou por esse espectro. Então, conta um pouquinho dessa história como um todo. Os últimos 3 anos e meio, foi quando eu comecei esse processo. Então, o que eu amadureci nesse tempo, eu acho que eu não amadureci no resto da minha vida, sabe? E isso, as pessoas que convivem comigo percebem isso e eu percebo isso. Então, quando eu tava no fim da minha residência, eu acho que assim, primeiro, tem que ficar claro a mentalidade. Eu sempre tive uma mentalidade que eu não pego atalhos, eu faço o caminho das pedras, sólido, bem feito, porque coisas bem construídas, elas duram. Atalho tem tudo para dar errado. Então, eu sou a pessoa de construção. E aí, eu sempre vi meus pais trabalhando muito. E eu aprendi que para você conseguir as coisas, você precisa de esforço, de tempo, de energia. As coisas não caem do céu. Você não é uma vítima do mundo. Você precisa se mexer se você quer aquilo de fato. Então, você está pronto para pagar o preço? E aí, quando eu comecei, foi no final da residência, eu vi que eu não ia voltar para João Pessoa, meu marido estava bem aqui, e eu fiz, ok, vou começar a atender. Então, esse foi o passo de uma pessoa que não entendia nada e disse, eu quero. E eu acho interessante isso porque os objetivos da pessoa neste momento, o que ela precisa fazer, o que ela precisa focar, é diferente de quando ela já tem uma cartela de pacientes. Então, eu vejo que o pessoal se perde com tanta informação, começa uma coisa, aí já tá fazendo outra, já tá olhando outra. Não, gente. Escolha o caminho e siga por ele, até você masterizar, até você conseguir fazer ele bem feito. Então, nesse período, eu conheci vocês, eu fiz um curso online de vocês, eu assisti tudo, eu anotei tudo, e era um curso assim para iniciante. Então eu preciso de um lugar, eu preciso que as pessoas me conheçam por alguma fonte, então eu preciso de um canal de aquisição, né? Então eu preciso um local que as pessoas me vejam e me achem, e eu só quero isso, que a pessoa me ache. Eu só quero que a pessoa passe uma vez, porque eu vou fazer o meu melhor ali. E aí entra a questão da proposta única de valor. Então, o que é que eu, Andresa, como geriatra, tenho de diferente dos outros geriatras para oferecer para o meu paciente? Então, eu posso te dizer que um diferencial que se estende para a Clínica Alas é o cuidado integral dentro e fora do consultório. Tem muito médico que está ali no consultório, o paciente está falando, ele vai lá, passa a sua conduta e tchau. Você vai cortar essas tosses. Não, aqui é zero cortes, porque o negócio tá bom. E aí,
Mas eu que não tô boa. E aí, onde que eu parei? Muito médico simplesmente dá tchau pro paciente depois que ele Isso, entra isso. e não segue. O meu público, o meu cliente ideal, perfil ideal, é uma pessoa 60 a mais. E tem o 60 a mais que quer envelhecer bem. E tem a pessoa 75 mais, que já tem mais doenças, polifarmácia, fragilidade. Esta pessoa, ela precisa de atenção. Quando você começa um remédio para ela, existe uma chance considerável dela não se dar bem com o remédio. Não foi a sua conduta que estava errada, foi o paciente que não tolerou o medicamento, ainda que você comece em dose baixa. Então, uma coisa que eu percebi foi, eu preciso ser próxima desses pacientes. Eu preciso ter uma régua de relacionamento, pontos de contato para ver. Conseguiu fazer o que foi combinado? Está tolerando bem os novos remédios? Apresentou alguma intercorrência ou dificuldade? Não entendeu algo? E aí, desde o início, eu tive uma proximidade muito grande e isso fez com que os pacientes, a taxa de melhora dos pacientes fosse muito maior. Muito. Então, eu vejo, às vezes, o pessoal reclamando, mas é que o paciente não faz, mas é que não sei o quê. Tá, vamos parar de culpar o paciente. Existe realmente uma parcela que vai fazer só o que ele quer, mas essa parcela é pequena. Às vezes a pessoa não entende o que precisa ser feito, o porquê precisa ser feito, como, ou começou empolgado e ali no meio do caminho foi desanimando. Se você não tem esse contato, a pessoa perde segmento. Então, eu percebi que fazendo isso, os pacientes eles tinham muito mais resultado, eles fidelizavam e eles reconheciam a grandeza do trabalho. Então, eu sempre falo, não é só sobre ter o conhecimento, é sobre como aplicar e transformar a vida das pessoas com ele. Então, essa é a minha proposta única de valor. Eu cuido dentro e fora do consultório. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Então, peguei um local, um cowork, comecei, né? Eu peguei um site onde o paciente me achava, já podia marcar por ali. Eu fui minha própria secretária, e isso não é demérito. Muita gente acha que já tem que começar no seu consultório com uma secretária. E isso é um erro tão grande se você não tem caixa, porque você vai, assim, ficar no vermelho. O consultório ele tem que ser visto como uma empresa. E é bom que você passe por todos os processos, como se você fosse um trainee. Eu entrei na empresa e eu vou passar por todas as áreas dela. Porque quando você delegar para alguém, você vai saber como orientar. É para ser feito desse jeito, porque o meu público ele é assim. E óbvio que tem 1000 desafios. Então, fui crescendo e tal. E aí chegou o momento de ter a minha secretária, mas eu ainda estava no cowork. Então, eu pensei, o local não é meu, mas eu quero dar uma experiência como se fosse. Então, não é só uma recepcionista, é a minha secretária, que vai falar, que vai interagir, que vai acolher esse paciente. Eu levava o meu chocolate, o meu café. E tudo de muita qualidade, que isso eu aprendi com os meus pais. Eles são comerciantes e desde pequenininha eu ouvi eles dizendo, você pode falhar em tudo, menos na qualidade. O produto tem que ter qualidade. Então, isso ficou na minha cabeça. O que eu entrego tem que ter qualidade, isso é inquestionável. Então, desde o cowork eu fazia isso. Achei essa lição dos teus pais sensacional, que é você não pode errar na qualidade, porque no final das contas a qualidade do teu produto é aquilo que mais está na tua mão e na tua esfera de controle. E eu vejo muita gente sofrendo por coisas que estão fora da esfera de controle e não melhoram aquilo que as pessoas podem de fato melhorar. Então, tu mesmo num espaço diferente, tu garantiu a qualidade da experiência. Para mim, sempre foi muito claro, o que estiver no meu controle, eu farei. Eu entendo que tem coisa que não vai estar. E eu não posso sofrer por isso. Mas o que tiver, eu preciso fazer. Eu nunca vou dizer que uma coisa deu errado se eu não tentei todas as formas daquilo dar certo. E isso significa sair da caixinha. Porque o local onde a gente se forma, eu amo o HC. Eu amo aquele lugar. O meu lado científico, meu coração tá ali. Só que ali não é o local onde eu vou aprender a empreender. Ali é o local onde eu vou discutir caso, aprender a ser uma boa geriatra, tá atualizada, mas a parte onde eu vou empreender
é um conhecimento à parte, que eu vou ter que adquirir com outras pessoas que vivem isso, e um diferencial de vocês é justamente não ser só médico, mas ter engenheiros que entendem como a empresa funciona. E aí eu descobri que as empresas, na verdade, elas têm os mesmos princípios, só que você aplica diferente, de formas diferentes, dependendo do setor. Então, eu estou no setor de serviços. Algumas coisas eu vou precisar individualizar, mas digamos que a base, a raiz é a mesma. Eu tenho que ter um produto que tem muita qualidade, é muito bem feito, que as pessoas percebam o valor dele, que as pessoas tenham pontos de contato, que as pessoas deixem a sua opinião e seu depoimento, que isso, eu tenho que ter caixa, eu tenho que ter uma preparação financeira, uma visão de médio e longo prazo, saber onde eu quero chegar, ver ali a eficiência dos seus processos, então isso daqui tá bom, isso daqui não tá, onde que eu vou colocar a energia agora? E isso é uma construção. Então, quando eu estava ali no cowork, que eu peguei a secretária, eu fiz o melhor que eu podia ali. E eu vi... E aí uma coisa começou a me incomodar. Eu estava com a margem de lucro boa. Então... Mas o que me incomodava o meu paciente, que geralmente é multimórbido, ele vai precisar de outros profissionais. E eu não controlava essa parte. Eles iam para qualquer profissional, eles perguntavam sobre pessoas do cowork que eu não tinha contato, ou que eu achava que a formação não estava ali alinhada com o que eu esperava. Então, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que criar um ambiente, um ecossistema. Eu aprendi isso com vocês, né? Um ecossistema. Então, um local onde o paciente tenha o mínimo de atritos possível, onde ele encontre tudo o que ele precisa e onde ele perceba o valor daquilo. Então, eu saí de, não posso, é caro, tal, e o quanto de coisa que a gente cria na cabeça, porque eu achei que para eu fazer uma clínica, eu precisava de 100 metros quadrados. A minha clínica tem 36 a 40. E ela foi otimizada de uma forma que ela parece ser muito maior do que ela é. Ninguém fica assim super espremidinho. Ela tem um espaço que precisa para realizar o que ela promete com excelência. Então, os pacientes chegam e, nossa, aqui é cheiroso, aqui é agradável, aqui tem uma energia boa. E eu só descobri isso porque eu comecei a procurar, ir atrás, conversar com as pessoas. E esse processo de construção, quando eu pensei, eu vou dar espaço, eu ouvi muitas críticas. Então, você é louca, como assim? Você não sabe como é isso? Para manter, para gerir o custo fixo. Eu fiz, olha, eu sei que eu quero ter um ecossistema, um local onde seja psicologicamente seguro, bom. Então, às vezes eu via que os outros profissionais nas outras clínicas não se sentiam à vontade, a secretária às vezes não era bem tratada. Eu fiz, isso não pode acontecer no meu espaço. No meu espaço é local de gente feliz, de gente que quer estar ali, de gente que está alinhado. E aí eu ouvi todas essas críticas, eu fiz, tá, mas esse pessoal construiu o que eu quero construir? Não. Então, deste lugar, eu vou tirar o que é bom para mim. O que não for bom, eu vou procurar em outro lugar. Não vou ficar batendo cabeça, brigando com as pessoas, querendo convencer. Eu era uma pessoa que, assim, eu sempre gostei de compartilhar. Então, eu queria convencer as pessoas que aquele era o melhor jeito. Na verdade, isso não existe. E cada pessoa tem o seu tempo. Então, muitas vezes, não é a vibe da pessoa. Ela não quer aquilo para a vida dela. Ou ela tá pré-contemplativa. Ela precisa ver mais coisas. Ela precisa amadurecer no tema. Então, eu aprendi a ficar calada em determinados ambientes. Mas se a pessoa viesse me perguntar, interagir, eu entrego tudo com o maior amor, carinho. Não tem nada que você precise esconder. Porque essa história de concorrência é só para quem não entrega uma coisa que é muito boa. Quem sabe que o que faz é muito bom, não tem concorrência. Os pacientes que vão até você, eles têm o seu perfil. Cada médico vai ter o seu perfil de público.
Então, isso para mim hoje é tão claro que eu não fico olhando a grama do vizinho. A pessoa faz benchmark para ter uma ideia de como que tá o mercado, mas aquilo é apenas para você comparar, assim, forças e fraquezas, ver os possíveis diferenciais e não para te limitar, entendeu? Não para te fazer você achar que você não pode ou nada disso. E quando a gente fala de preço, é uma coisa tão relativa, porque quanto que custa o teu bem-estar? E aí, às vezes, eu vejo que as pessoas gastam muito mais com pessoas que fazem promessas falsas, mas eu tô fazendo promessas verdadeiras. Eu tô aqui dizendo o caminho das pedras, e tô dizendo que eu vou segurar a tua mão. Então, não tem essa questão de preço, tem a percepção que o outro tem de você. E foi aí que começou a segunda fase, que é construir o branding, construir a percepção de imagem que você quer que os outros tenham de você. E aí foi a Duda que me ajudou muito com isso. Duda, um beijo pra você. A Dudinha, ela é maravilhosa nisso. E eu não sei se você quer perguntar alguma coisa, eu tô falando muito. Eu tô adorando escutar, até eu gosto de escutar a história e é legal tu contar tudo isso. Enquanto tu fala, eu tô pensando em coisas que eu noto com muita clareza, como por exemplo, existe uma escadinha de risco que se assume para fazer as coisas, né? E aí, o estágio 1 é o estágio onde é ideal começar, que é o estágio com mínimo gasto fixo e só gasto variável. Foi o que tu fez. Né? Tu começou ali, tinha tempo disponível, era da própria secretária, foi para o cowork. Beleza. Estágio 2 começo a assumir um pouco de custo fixo, mas à medida que eu entendo que eu preciso daquilo porque eu vou estar ganhando mais, então eu não estou parando no vermelho. Então você já tinha os teus pacientes, já tinha uma demanda, precisava da tua secretária. Isso daí ia te liberar tempo, ia melhorar a qualidade, que a pessoa está mais disponível. Então tu aumentou um degrauzinho de custo fixo. Tem gente que nesse momento vai para um outro degrau que é, em vez de eu continuar no cowork, eu vou sublocar uma sala. Tu foi para um outro passo que é, eu vou começar o meu espaço. Só que para alguém que olha de fora, parece assim, tá, ela olhou e do nada foi lá e montou o negócio. Só que o que a pessoa não enxerga é a escadinha que tu fez e o quanto, quando tu começou a ideia da Alice, da clínica Alice, você já tinha uma base sólida de pacientes, você já tinha uma base sólida de faturamento, você não começou dando tiro no escuro. Todos os riscos foram controlados. Todos os riscos. Então, quando eu montei, eu vou montar um espaço onde eu consigo arcar com ele sozinha. Porque eu não quero que ninguém venha aqui só para dividir despesa. Eu vou montar time, eu vou montar equipe. As pessoas que estão aqui é para agregar e não apenas para dividir custos. Então, não foi com base no feeling, você tinha um propósito, mas você estava olhando muito bem ali para os números para entender quando que era a hora. E poder saber, e saber disso foi o que te deu tranquilidade. Sou boa de número? Não, meu marido é meu CFO. Tem um marido que é engenheiro também, é outra. Então, ele que fez todos os cálculos, não, de forma recorrente, você está ganhando isso, seu custo fixo foi esse, você vai conseguir manter, não sei o quê. Então, isso é muito importante, é um risco controlado. Sim. Não é uma coisa do nada, da cabeça. Até porque se você fizer assim, vai dar errado. Não se sustenta. E até antes de entrar na parte da Alice em si, toda essa construção da marca da Alice, quero voltar para um ponto antes que existe uma ordem para as coisas e que eu vejo que muita gente ignora e trouxe muito bem de começar assim com algo que parece romântico para muitos, mas dá muita diferença. Proposta única de valor. O que é isso basicamente? Qual é a minha oferta e qual é a minha promessa? Então, o que eu entrego e para quem? Você teve clareza disso. E você teve clareza de como você entregava e sustentava essa promessa. Como que eu sustento a promessa do cuidado integral? Aí a gente vai para cima na pirâmide, né? Aqui tá oferta e promessa. Em cima a gente tem jornada e experiência. Então você pegou, mesmo estando em outro espaço, você pegou elementos para botar naquele espaço para melhorar a experiência ali. E sabendo que não é porque você falou que o paciente vai fazer, você assumiu a responsabilidade por ser uma agente transformadora, por ser a pessoa que vai atrás do paciente, que manda mensagem, que vê se ele aderiu ao remédio. E aí,
quando a gente tem essas duas coisas, já começa a ter uma consistência no que se entrega, os pacientes gostam, eles retornam, então é o que tu falou. Eles confiam. Eles- Quantas vezes o paciente chegava e olhava, nossa, mas você é tão novinha. E eles saíam dizendo, você é incrível. Eu vou indicar para todo mundo. Então, é o que você falou eu só preciso que o paciente chegue até mim, porque a qualidade está garantida. Então, a promessa, a qualidade, aí a gente sobe na pirâmide e a gente tem a Posso conversão. falar outra coisa? Claro. A energia, a alegria, a forma de interagir. O paciente, muitas vezes, ele chega, ele tá vulnerável. Se você tá lá, cansado, cara de enterro, sem falar direito, gente, você não vai mudar a vida de ninguém. Então, confiança, alegria, isso você passa pro outro. Os meus pacientes, eles saem da sala, na maioria das vezes, felizes, animados. Então, eu acho que isso também é algo que faz diferença. Isso faz muita diferença, porque a pessoa não associa normalmente ir no médico e no geriatra com algo feliz. Mas agora, se eu posso ir para o consultório da minha geriatra e sair de lá melhor do que eu entrei, a experiência é agradável. Quantas vezes eu ouvi, nossa, só de sair daqui eu já tô melhor. Isso é muito bom. Muitas vezes. E na residência, quando eu estou discutindo o caso, eu sempre falo isso para os residentes. Eu digo, olha, você tem que passar confiança, você tem que passar energia, você tem que trazer essa pessoa para você. Isso faz diferença no resultado. Fácil. E aí a gente tem aqui, ó, a oferta e promessa, a jornada e experiência, que é como que eu garanto que eu entrego isso, como que eu entrego isso. A gente sobe um degrauzinho, tem a conversão. E aí a conversão Antes da conversão. Só mais uma coisa antes da conversão. Pensando ainda em adesão e resultado. Às vezes o pessoal acha que você tem que dar brindes caríssimos para o paciente. Eu, desde sempre, eu compro um porta-comprimido e os pacientes que têm polifarmácia, que são a maioria, eu entrego o porta-comprimido semanal. Então, você vai montar a sua semana, tem aqui manhã, tarde e noite, antes de dormir, você vai montar uma vez na semana e você vai só pegar dali. Se você achar que esqueceu, olha se tá lá. Se tiver, você pega e toma. Só isso daí já faz o paciente tomar o remédio corretamente. E ele tem resultado. Isso aí tá no pilar de jornada e Gente, experiência. quanto que é uma caixinha? Uma caixinha dessas é R$30, R$25. E o paciente adere, melhora e volta. Fideliza. O valor Se de algo... carinho de você tá dando algo para ele. O valor de algo tá muito na utilidade também que aquilo tem o significado. Então, o teu porta-comprimido, ele sustenta a tua promessa, a tua oferta, a tua proposta única de valor, porque daí tu entra na camada da jornada e da experiência, e esse porta-comprimido ajuda a entregar o que você quer, que é um cuidado integral. Então, quando eu falo da conversão como que vem acima disso, é assim, uma vez que você sabe que você tem tudo isso, uma vez que os seus pacientes sabem que você entrega tudo isso, uma vez que a secretária vê que você entrega tudo isso, é muito mais fácil falar de conversão, porque tu já vendeu para dentro, tu vendeu para os teus pacientes, tu vendeu para tua secretária, e eu tô falando vender tu fez eles enxergarem que aquilo é real, é sólido e tem valor. A secretária fica feliz quando o paciente sai, que vê ele sorrindo. Quando algum paciente liga, eventualmente telefona, ou elas estão ali em contato, eu sempre monitoro todos os dias quem entrou em contato, como que foi. Elas falam, doutora, esse paciente você vai conseguir ajudar muito. E eu vejo que elas criam essa expectativa e ficam felizes, sabe? É lindo. Isso é lindo. E assim, eu gosto de pensar as coisas em estruturas, assim, modelos mentais que me ajudam a me orientar um pouco melhor. E quando eu penso nessa hierarquia de coisas, acima da conversão, eu vejo aí a aquisição. Mas esse é um triângulo que se sobe, uma pirâmide que tu vai de baixo para cima. Porque agora que você fez todas essas coisas, se você ligar canais de aquisição, se você começar a testar coisas diferentes, seja tráfego, seja qualquer iniciativa, você sabe que quem parar ali tem muito mais chance de ser convertido e quando for, vai entender claramente a promessa e vai viver essa experiência. E aí a gente tem uma coisa muito mais coesa, porque tu pegou tudo que estava dentro do teu controle e que não se constrói da noite para o dia, consolidou isso,
para aí botar em lente de aumento, digamos assim. E as pessoas Isso. às vezes querem fazer o caminho inverso e se questionam, cara, por que eu não tive resultado? Gente, você saiu da residência, você tem 0 pacientes. E se te derem 100 pacientes, você não vai mandar bem. Porque você ainda não sabe como conduzir e agir fora da bolha da residência. Precisa ser progressivo, senão a tua entrega não vai ser boa. E se tua entrega não for boa, o teu nome mancha. Sempre falo tudo que eu tenho o meu nome. Eu tenho que priorizar isso. E aí tem todo um desafio, porque parece fácil falando, mas é tão desafiador. Você tem que sustentar aquilo. Óbvio que dá ansiedade, dá medo, incertezas, mas com clareza você mantém. E aí eu lembro que quando chegou o momento de eu delegar para a secretária, eu tive muita dificuldade, porque era eu que fazia tudo. Uhum. E a conversão de um médico que está lá falando com o paciente é maior do que a da secretária. Só que você não. As horas do seu dia são limitadas. Então eu lembro que quando eu comecei, a Leti foi a minha 4ª secretária. Deu certo na 4ª. E eu era horrível. Você Eu era não horrível sabia, com com ela. Tá. Eu não sabia como falar, eu não sabia como cobrar, eu não sabia como ensinar. E aí, primeiro eu peguei um local de secretária, onde era secretária remota para várias pessoas. E aí eu entendi, não dá para ser com várias pessoas, tem que ser comigo. E eu ensinar essa pessoa. E a forma de falar, a forma de ensinar, de dar um feedback, eu precisei desenvolver isso. Isso é algo que a gente... Assim, Ninguém nos ensina a dar um feedback. Tudo é meio... parece bronca às vezes, né? A gente não vê o que tem que ter o jeitinho. e eu sou uma pessoa mais direta. Então, às vezes, parecia que eu tava sendo grosseira. E aí, eu falei, gente, eu tenho que modular a minha comunicação, eu tenho que aprender. E a Duda é uma mestre nisso, viu? Quando eu ficava meio em dúvida, eu fazia, Duda, como que eu falaria aqui nessa situação? E aí, ela me falava, né? Todo aquele jeito dela, malemolência. E aí, eu ia treinando e ia fazendo. Ia lendo sobre isso, sobre comunicação, ia pegando exemplos. E as coisas foram acontecendo, a ponto de conseguir treinar bem uma secretária. Ela ficou no ponto. E aí, quando eu montei a clínica, que eu chamei outros médicos e na proposta da clínica estava a secretária também vai ser sua, eu percebi, só Letícia não vai dar conta. Eu preciso de outra pessoa. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho muito caixa? Aí eu peguei uma estagiária. E aí Letícia começou a treinar a estagiária. E a estagiária começou a mandar tão bem que eu tenho que efetivar essa menina. E aí eu efetivei, e no fim do ano que teve o recesso, foram férias de Letícia, ela mandou muito bem, a estagiária que foi efetivada. Então, as duas agora, elas estão num processo só de aprimoramento, negócio. Quantas vezes eu atendo paciente que eu sempre pergunto, por onde que você me achou? E o que foi que fez você decidir passar comigo no lugar de passar com tantos outros geriatras? Eles sempre falam que eles se conectaram comigo, então eles me acharam, leram, viram coisas que eu falei e que o atendimento da clínica foi excelente desde o início. Que falou com outros locais, houve demora para responder, as explicações não foram claras, enquanto com as meninas foi rápido, se sentiram acolhidos, foi tudo muito bem explicado. Então, assim, o cuidado em todos os pontos de contato, mas isso não é da noite para o dia. Essa minha carreira aí de particular vai fazer 3 anos e meio. Você olhando assim, é um tempo curto. 3 anos e meio é um tempo curto para consultório. Parênteses, é um tempo curto para você estar com a tua clínica própria, já ter algum faturamento que não depende exclusivamente de ti, e também foi um tempo muito rápido, uma rampagem rápida para o que aconteceu antes disso também. Eu tenho Porque consciência. tu já está vivendo de consultório desde o teu 2º ano após a residência? A menos. No primeiro ano após. Eu acho que com um ano e um pouquinho eu já estava vivendo do consultório. E aí, assim, eu entendo que isso é muito rápido. Só que a pessoa que começa a viver isso, quer que isso aconteça no 3º mês. E eu lembro que 3 meses eu demorei só para saber que meu número estava errado no site. Uhum. Então, assim, muitos altos e baixos, sabe? Só que nessa escadinha de altos e baixos, ela continua subindo.
Ela vai acontecendo. Cara, um ponto assim, que é uma pergunta que vale ouro que tu se fez e que tu faz é: por que você escolheu a mim dentre todos os outros geriatras que você poderia escolher? Essa pergunta tem ouro aí. E as pessoas não fazem perguntas importantes para os seus pacientes. Perguntas que fazem com que a pessoa entenda o que aos olhos do paciente foi um diferencial. Porque o processo de otimização é fazer mais do que dá certo e menos do que dá errado. Só que se a gente não sabe aonde a gente está acertando, no que eu estou acertando, fica difícil eu otimizar aquilo. Então, essa pergunta E é over fenomenal. delivery, tá? Over delivery. O paciente vem comigo, eu não posso estar apressada. Então, eu sempre deixei um pouco mais de tempo para que ele ficasse à vontade, para falar, tal, para que essa sensação de pressa não cai bem, especialmente para um público 60 mais. Então, eu sempre observei isso. A galera quer entrar no cowork, porque eu tô pagando a hora, um minuto, eu tenho que liberar rápido. Eu nunca olhei para isso. Eu fazia, eu pago mais, mas meu paciente, ele sai feliz. Eu lembro que até me falou na época que estava no cowork que uma das Eu dores, gastava nota lá. um dos problemas era que tu passava muito das horas e às vezes tu queria ter assim algum espaço a mais para ver algum paciente que precisava, mas estava restrita às horas que tu tinha ali, né? Não, e olha que eu deixava a nota para ter bastante tempo. E, assim, eu Chegou a conversava... gastar o quê? Uns 5 mil por 5 mês mil. em cowork? Aham. Fora a secretária, o material, todas as coisas. Então, gente, assim, façam contas, tá? Que você vai se surpreender. É, E assim, ter um consultório, uma clínica, eu entendo que não é para todo mundo. não. E você precisa desenvolver habilidades de gestão e comunicação que muita gente não gosta. E eu descobri que eu adoro. Eu, assim, às vezes, um dia que tem menos paciente, eu passo o dia fazendo coisa, resolvendo coisa do consultório. Eu amo. Enquanto tem gente que detesta, eu tô aqui, tipo, vamos fazer acontecer. Ah, e tem uma coisa legal, Andresa, que assim, tem pessoas que querem fazer o seu negócio assim como você, e quer ter a gestão disso, e tem pessoas que também têm uma mentalidade empreendedora, mas elas gostam da ideia de um intraempreendedorismo Isso. e ela também desenvolve outras coisas paralelas. E esse tipo de pessoa é uma pessoa que agrega demais É a no teu pessoa pro negócio. time. É Que a pessoa pro time. exato. Todo mundo que eu trouxe tem uma característica assim meio parecida, sabe? Eu não quero tomar a frente de resolver todos os BOs, mas eu quero fazer parte desse time, dessa equipe, desenvolver coisas aqui dentro, me sentir valorizado, me sentir à vontade, que foi o que é o que tá acontecendo. Pega o exemplo, por exemplo, eu sei que você tem ortopedista, tem cardio, tem urologista. Reumato. O Pedro, por exemplo, Pedro Bial, né, nosso urologista aí. Cara, o urologista é uma pessoa que ele vai estar parte da sua vida num bloco cirúrgico. Sim. Às vezes, para o cara que é urologista, nem faz sentido ele ter um espaço próprio, mas faz mais sentido ele ter um espaço compartilhado com outras pessoas, onde ele pode agregar valor, circular pacientes, porque ele, então, é muito fazer individual. cross-selling. Então, ele é a nossa referência em urologia. E as pessoas compartilham as mesmas ideias. Assim, ontem na clínica, foi um dia que eu fiz só gestão e que o pessoal foi atender. Então, foi um dia movimentado. Eu vi praticamente todos eles, eu só não vi a Laís, a Reumato. E a gente sempre trocando ideia. Gente, é um ambiente tão bom. Essa sensação, porque às vezes você está no espaço, muitas vezes na própria residência, ou quando você começa em outro lugar, que você não se sente à vontade, você não consegue ser espontâneo. E a espontaneidade faz parte da minha característica, então, da minha personalidade. Eu sou espontânea. Sim. Eu sou efusiva. Então, às vezes isso incomoda no local onde as pessoas não são tão nessa vibe, né? E aí lá não, gente, assim... E pra você ser feliz, só pra concluir o raciocínio que eu comecei, não precisa necessariamente você ter uma clínica. Se você dá plantão e você está feliz, siga dando plantão. Se você alugou uma sala e você tá bem integrado, tá funcionando, tá ótimo.
ter uma clínica, um consultório, não é sinônimo de autoridade. É apenas um espaço construído para agregar valor. E você pode agregar valor de várias formas. Você pode até ter uma operação, eu falo muito da operação invisível. Antes de ter o teu espaço, você tinha uma operação invisível. Você tinha esses gastos aí, esses 5 mil por mês em cowork, mas se não trabalhasse, se não atendesse, se não tivesse pacientes, poderia ficar sem nenhum gasto com cowork. Não. Era fixo. Você teve Era fixo, tá? Então, você já subiu um degrauzinho na escala. Eu tive um primeiro cowork. Isso, eu tive um primeiro cowork que era dessa forma, assim, meio que essas horas, se você passar, paga tanto, mas nesse, como eu queria tempo e espaço, eu comecei a pagar um valor fixo. Então tu fez bem a escadinha da progressão de exposição ao risco. Tu começou totalmente totalmente variável. Aumentou um pouquinho de fixo com secretária, aumentou fixo mais com espaço físico teu, e aí aumentando a demanda, fazendo o cálculo, viu? Poxa, agora eu tô pronta para dar esse próximo passo. E muitas vezes a pessoa, assim, que não apoiou ou colocou ali algum empecilho, não é que ela quer ter o mal, é que ela já viu outras pessoas se dando mal, ela talvez já tenha tentado e não tenha conseguido. Ela queria tentar e aí não tentou, e falar que vai dar errado valida a própria inação dela. Tem gente que é assim, mas eu acho que as coisas que eu vivi foi muito mais relacionada a pensar que talvez eu não estivesse pronta para assumir o risco, mas as pessoas não tinham todos os dados na mão. Sim. E aí, assim... é sucesso, e você vê as pessoas mudando de opinião. Que legal que você está fazendo isso, que bom que deu certo. Sim, e uma coisa interessante é que uma marca, a marca para ser defendida, e hoje algo muito importante é a defensibilidade de uma marca, quando se defende uma marca. Tem vários estudos de consultorias grandes que mostram que os fatores que importam para o paciente, value for money, ou seja, eu receber algo de valor por aquilo que eu estou pagando. Tu falou de over-delivery. Um outro ponto, conexão emocional no ramo de serviço, importa muito e tu tem essa preocupação, e as secretárias, todo mundo se conecta. Quando eu contar sobre a formação da marca, eu falo sobre esse ponto de conexão. Maravilha. Aí, um terceiro ponto é a experiência com o produto, e aí quando fala experiência com o produto, é o produto enquanto você, a pessoa que está entregando ali. E o quarto ponto é a experiência com o atendimento, e atendimento daí é todos os pontos de contato que não foram contigo, que é justamente o que tu disse, que quando tu pergunta para os seus pacientes, porque aqui muitos falam que o atendimento foi muito bom e esse atendimento não foi contigo, foi com a secretária. Então eu achei legal que nesse score de defensibilidade, tu veja que na tua história, todos eles, tu tá prestando atenção, e eu sei, por te conhecer, que tu sabe que não é um jogo terminado, tu sabe que é uma construção constante, aprimoramento. Tu vai estar melhorando isso a todo tempo. Mas a diferença de energia que você coloca no início para criar é diferente da energia para manutenção e aprimoramento. É igual você estar aprendendo alguma coisa. No início, assim, frita seus neurônios, mas depois a manutenção é muito mais suave. Então, você não vai ter uma secretária boa da noite pro dia. Você vai ter que treinar, usar tempo, energia, calma, paciência, repetir, ver que errou. Você não pode crucificar a pessoa porque errou, entender porque errou, conversar, mostrar como não repetir, estimular essa pessoa de diferentes formas, tanto financeiramente, com bonificação, como pessoalmente valorizando. Você está fazendo um trabalho incrível. E observa que esse trabalho que você está fazendo, você vai poder levar para a sua vida. Talvez você não fique aqui a vida inteira, talvez você saia, mas onde você for, a habilidade que você desenvolveu aqui vai ser útil. Isso é liderança. As meninas veem isso. Assim, elas ficam felizes. Eu termino o feedback, elas ficam contentes. Então, assim, estimuladas, sabe? Nada cai do céu. É trabalho, é construção. Andresa, e falando, assim, entrando até na questão da construção da marca, tem um ponto, assim, interessante, que o ambiente da Alice é muito agradável. Eu sei que tu é muito feliz ali com os profissionais que estão ali, que as pessoas se gostam, a coisa flui. E uma lição que eu aprendi é que a gente tem que ser super criterioso com quem está conosco, porque uma massa podre, ela estraga tudo. A gente tem que ter uma barreira muito alta.
e muitas vezes a marca e a proposta da marca é a própria barreira. Como que foi essa tua construção da marca Alice e o que um profissional tem que entender para que você cogite trazer ele para o teu ecossistema? Então, falar da construção, eu queria começar falando do branding. Então, eu vou abrir um espaço. Esse espaço precisa ter um nome. Vai ser Consultório Doutora Andresa Lima? Não. Primeiro porque eu não quero que dependa exclusivamente de mim. Não é sobre mim, é sobre algo maior. É o atendimento a este público. Então, eu tenho lá separado visão, missão, valores. E aí, eu sempre falo com o pessoal, a nossa missão é fazer com que as pessoas 60 mais vivam mais e melhor, desfrutando de um ambiente de alta qualidade técnica, humana, com transparência e clareza. Sim. E aí, todo mundo tem que seguir isso. Aí, quais são os valores? Proatividade. Tem que ser proativo. Tem que ir atrás de tentar resolver, olhar todos os pontos, tentar conduzir da melhor forma, ajudar, ainda que esteja fora do seu escopo. Autorresponsabilidade. Se algo deu errado, tá tudo bem, acontece. Fala que isso aconteceu e a gente vai ver soluções para que não ocorra de novo. Você não será crucificado. Isso é importante, porque às vezes a pessoa fica com medo de falar que errou. Todo mundo erra. Então, assim, aceita isso e a gente não vai perpetuar o erro. Proatividade, autorresponsabilidade, clareza. Qual que é o outro? Cuidado. Carinho. Tem a empatia, tá? Tem a empatia e a atualização constante. Então, são esses 5 pontos que são os nossos valores. E desde os médicos, a secretária, a moça que faz a limpeza, todo mundo precisa ter esses valores. E isso é algo a ser construído também, tá? Não é uma coisa assim, poxa, peguei a pessoa já feita. Às vezes, você não conhece o outro, você tem que adquirir a confiança do outro para que isso comece a fluir. Agora, se a pessoa fica sempre repetindo, ou ela vai pedir para sair, ou vai ser convidada a sair, ou vai ver que os objetivos não estão sendo em comum e vão sair, vão acabar indo embora, né? Então, quando eu fui construir a clínica, aí beleza, eu preciso do local, eu preciso ter um nome, que não vai ser o meu, mas o nome precisa passar essa questão da visão e dos valores. Esse local, ele precisa ter som, ele precisa ter cheiro, ele precisa ter cor, ele precisa ter gosto. Então, eu fui construindo isso, eu contratei uma equipe para me ajudar no naming, porque eu comecei a pensar em vários nomes, e aí quando eu ia ver se o nome já estava registrado, já estava. Tudo estava registrado. Então, precisou ser criado um neologismo. Eu lembro, assim, A gente conversou muito, né? Eu lembro que tu me enviou de mensagem de nomes e vários nomes. Muitos, assim. nossa, eu perturbei. E aí, até que veio o nome Alice. E aí eu entendi, o nome, ele tem que ter uma sonoridade, ele tem que ter, ser fácil de falar, ser fácil de lembrar, o som tem que ser bom e tem que ter um significado. Então, Alice vem de lace, que são laços. E aí, o que eu falo pro pessoal? Aqui, a gente não faz só atendimento, a gente cria relacionamento. O paciente vai ter o número do médico. Se ele se sentir inseguro, com dúvida, alguma coisa, o médico vai responder ele. Coisas burocráticas com as meninas, coisas médicas com o médico. Quer fazer parte do time? Você vai ter que falar com o paciente se for necessário, se ele precisar. E aí, a logo é uma sementinha. E por que uma sementinha? Porque a gente planta semente na vida das pessoas para que elas possam florescer. Tanto que quando chegou, quando eu inaugurei, a gente tinha um copo com a logo e o nome da Alice e um cartão semente. E lá estava escrito, né, todas as coisas que a gente desejava ali na inauguração da clínica, mas o cartão semente você conseguia plantar. E nasceu uma plantinha, um negócio assim, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com o que eu tô construindo aqui. Os pacientes amaram, né? Geralmente a pessoa 60 mais gosta de planta. Então, foi muito legal. E parênteses aqui, para quem teve experiência de entrar na Alice, eu tive essa experiência, ficou muito legal, assim, a forma como, quando tu entra, atrás ali das secretárias já tem
jardim. jardinzinho, um verdinho. E aí é um ambiente que tu bate o olho assim, para quem tá em São Paulo, corrido, tu entra num espaço com cores que te acalmam um pouco. Você já vê aquele verde e dá uma impressão de uma profundidade maior. Parece um espaço Parece ser assim muito maior do que calmo. O espaço, eu fiquei bem impressionado, porque quando tu falou que tinha 38, 36, 38 metros quadrados, eu pensei, o quê? Parece que tem tipo 50 e poucos, 60. Parece ter 50 e pouco. Porque ficou com 2 salas super otimizadas, o banheiro, a secretária, uma copinha ainda, E né? o banheiro dos funcionários, E o né? O banheiro banheiro dos funcionários. adaptado dos pacientes e o dos Foi funcionários. assim, um trabalho, ficou muito legal a estruturação da coisa, só que do ponto de vista até de experiência, quando a pessoa entra, o fato de entrar e ver aquele verde, ver o marronzinho ali, isso já traz paz, né? Já te põe Eu mais o falei pé para no chão. arquiteta, eu disse, a pessoa tem que entrar aqui e sentir que está sendo acolhido, Abraçado. aconchegado, abraçado. Pensa assim, casa de vó. Tem que ter isso, tem que ter esse sentimento. E aí, eu experimentei vários bolos até chegar na conclusão da empresa que eu ia pedir. Eu fiz, esse tá bom, esse é bolo de vó. Então, não vou economizar no bolo. Chocolate, eu sou uma pessoa que ama chocolate. Então, o chocolatinho que vai acompanhar o café é um lindo, tem um tabletezinho assim, delicioso. A porcelana que eu pedi para fazer, com as cores, com a logo, todos os detalhes foram pensados. O copo que eles bebem água, eles têm como se fosse um relevozinho que fica mais fácil para eles pegarem, para não escapar da mão. Então, tudo foi pensado para o perfil do paciente. Ele entra e ele sente isso. Coloquei ali um revisteiro onde tem várias caça-palavras, palavras cruzadas, revistas falando de saúde, crônicas. Então, eles esperam um pouco, assim. Eu pedir para eles entrarem 15 minutos antes da consulta. É o tempo deles conhecerem, das meninas explicarem o ambiente, o que a gente tem ali, e eles tomarem um café, comer um bolo, tomar um chá e ir para a sala. Então, nesse momento, é o momento de desfrutar da experiência de estar ali. E tem sido, assim, muito bom, é desafiador passar por todo esse processo. Vai ter problema, vai ter gente que não entrega coisa na hora, no dia. Só que você não pode arrancar os cabelos por causa disso. Isso vai acontecer. Então, como eu administro isso? Hoje eu sou muito mais tranquila para resolver as intercorrências que surgem. Mas a Andresa, de 1 ano e meio atrás, meu Deus, ela ia arrancar todos os cabelos. Então, é um amadurecimento que vai acontecendo. E aí, quando eu fui montar a equipe, eu escolhi ali as especialidades que eu precisava. Inclusive, eu tô precisando de um neurologista, tá certo? Que tem que ter essa excelência técnica e humana para poder entrar no espaço. Pessoal, alguém que seja neurologista, Fazendo um pitch aqui. neurologista aqui em São Paulo, que esteja procurando um lugar diferentérrimo para trabalhar, um lugar muito diferenciado. De preferência, fellow em cognição. Fellow em cognição, preferencialmente, mandem para o seu amigo @doutora Andresa Geriatra, é isso? Doutora.Andresa Geriatra, Andresa com S só. Andresa com S só, doutora.Andresa Geriatra. Só que tem que estar qualificado para isso. Tem que estar, não entra qualquer pessoa. Aproveitando, né, esse momento pitch, já dá aquela avaliação no podcast que muita gente escuta e não avalia. Então, por favor, pessoal, 5 estrelas. E saibam que no dia 21 de março a gente tem evento presencial em São Paulo, Ruptura. E se vocês quiserem informações, vão lá no Instagram. Vai ter aqui no link também alguma coisa. O nome Ruptura não é ao acaso, tá? Eu levei amigos meus lá e realmente foi uma ruptura no momento da carreira, uma transição, um abrir os olhos, a mente. Vale a pena o evento. Isso é muito legal. É muito legal quando às vezes a pessoa tá vindo de uma realidade, de uma forma, de um jeito de fazer, e ela sabe que ela pode fazer alguma coisinha a mais, ela sabe que ela pode mudar, ela sabe que ela pode ter resultados diferentes. Você precisa de um norte, e uma direção. Ela precisa, assim, às vezes, de boom, aquele banho de água fria, assim, aquele choque, pra daí falar, hey, mas olha aqui, tem esse caminho. E isso faz toda a diferença. Existe um outro caminho. Isso faz toda a diferença. O médico, tem muita gente que é boa, que é ética e que pensa que com medicina séria não dá para prosperar. E tu aqui mostrando justamente desde o início. Não pega o atalho, seguir o caminho.
árdua, que faço medicina séria, ética, e dá para prosperar E muito. prosperar não é só dinheiro. Não, é satisfação. Satisfação, realização pessoal. A gente estava até conversando antes, né, que muitas pessoas acham que ser próspero é ter coisas muito caras, é fazer viagens assim, viajar de econômica não, é executiva, é Maldivas. Gente, enquanto você olha assim o vizinho, você deixa de valorizar o que você conseguiu até agora. A Andresa lá da faculdade, se soubesse o que vinha pela frente, nossa, como ela ficaria feliz. Às vezes eu faço esse exercício, André, às vezes quando eu tô muito ansioso, porque a gente quer acelerar as coisas, e aí eu paro para pensar no Matheus de um ano atrás, se ele estaria orgulhoso do Matheus de hoje. E esse exercício sempre me aterra, assim, porque eu volto assim, não, peraí, por que eu tô sofrendo aqui? O que eu tô criando, E a gente acelera até certo ponto, porque precisa de tempo, amadurecimento, experiência. A experiência não se compra, ela se vive. Então, deixa de pensar nas Maldivas, deixa de pensar na bolsinha. Gente, foca no que importa. É no que te traz paz aqui, o que faz você dormir tranquilo. E tá tudo certo, se a pessoa E o dinheiro gosta de viajar, vai vir. vai vir. Vai vir. O dinheiro vem. Quando você faz um negócio desse, gente, é impossível o dinheiro não vir. Só que o olho não tá só no dinheiro. O dinheiro é consequência. Sim. Então, e assim, se você gosta da bolsinha, tá tudo bem. Eu tô só falando. Não, o ponto eu acho assim, tá tudo certo gostar da bolsinha, tá tudo certo ir pras mãos, tudo certo. A questão é só que, muitas vezes, a gente quer coisas para sinalizar algo para os outros e não porque a gente de fato quer. Isso, essa é a questão. E aí a gente, com isso, paga com a nossa vida Isso. pra viver algo que não é o que queremos. Você não vive para aprovação de ninguém. Então, se te satisfaz, vai lá, se joga. Eu acho que isso nos traz essa saúde. é uma coisa genuína e não uma coisa para o outro, né? Se endividar para fazer isso. Então, a vida é feita de escolhas. Eu escolhi montar uma clínica. É lógico que eu gastei dinheiro para montar uma clínica. Então, a Andresa não vai para a Europa. Tá tudo bem, eu tô feliz com essa escolha. Eu nunca pisei na Europa. Em breve eu devo ir. Mas nunca pisei. E foi uma escolha minha, porque eu quero isto daqui. Esta estabilidade, construir a minha família. Isso é mais importante para mim agora. Depois eu vou para a Europa, tenho a vida toda para viajar. Para quem tá escutando aqui, olha o padrão. Isso é um padrão que eu acho muito legal. É o padrão da consistência nas pessoas, no que elas falam. Desde o início, no início da nossa conversa, tu falou sobre tu escolhe algo, tu faz, tu vai lá e tu pensa no preço que se tem que pagar e tu tá disposta a pagar o preço. As pessoas, elas às vezes pensam no preço que tem que pagar, falam assim, não, eu vou pagar o preço, mas aí tudo que é distração no meio do caminho pegam e deixam de olhar para o objetivo ali. E até nessa decisão tua de, olha só, eu não vou fazer viagens internacionais nesse período porque o foco tá em... Não é que eu não sinta vontade, tá? Assim, às vezes eu falo pro meu marido, ainda, aí, Andresa, lembra que você montou uma clínica. A questão é essa, é a determinação. Vamos lembrar. É a determinação de uma coisa por vez, né? Tu tá seguindo o que tu planejou, mas a gente tava falando sobre os profissionais. Os profissionais e o fellow de cognição, que inclusive você escolheu os profissionais, né? Sim, e aí sobre a escolha do profissional. Gente, você tem que aprender a vender para as pessoas que estão com você. Então, eu fiz um pitch para eles. Eu montei slides. Na época, a clínica não estava sendo construída. Então, eu coloquei fotos do projeto. Coloquei o que eu queria construir ali. O porquê ele seria importante ali. E o porquê seria bom para ele estar ali. Então, deixei muito claro que não é um co-work. Aqui, nós somos um time. E eu quero que você se desenvolva. O seu desenvolvimento faz parte do meu sucesso. E eu vou te ajudar com isso. Você quer isso? A gente vai desenvolver a sua carteira, a gente vai ver as estratégias. Eu vou te ajudar nesse processo, mas eu só preciso de uma coisa, que você queira fazer isso. E aí, os valores são esses, a gente funciona assim, Você tem direito a tudo isso e você vai se sentir em casa. A clínica não é minha, é nossa. E aí, eu
construir assim um time sólido, a base sólida ali, que é a cardio, o ortop, o urologista, a reumato. E aí tem outros profissionais que vão mais de uma forma freelance. Preciso de uma hematologista, preciso de uma nefro, preciso de um otorrino. Tem os profissionais que vão lá, entendeu? Mas que não estão no processo de desenvolvimento de carteira. Essa parte mais complementar. E outras pessoas que entraram, que seria para ficar mais um tempo, elas perceberam, poxa, não é exatamente por aqui que eu quero ir. Eu não quero desenvolver a carteira assim, eu vou trabalhar em outro lugar, eu vou mudar de cidade, eu vou fazer não sei o quê. Então não vai fazer sentido. Mas nenhuma pessoa saiu dizendo que foi ruim. É assim, agradeço muito a oportunidade, mas acabei analisando que para os próximos passos da minha vida, eu vou precisar vir para cá. Tá tudo certo. bem. Transparência. Gente, tudo. uma vez eu ouvi, a menina me falou assim, você vai ajudar a desenvolver, mas não ajuda tanto não, porque se a pessoa ficar muito boa, ela vai sair. Eu olhei, eu não penso assim. Eu vou ajudar para ela ficar muito boa. Se em algum momento ela fizer sentido para ela sair para outro lugar, eu vou agradecer demais o tempo que ela teve comigo e ela me ajuda na transição de uma outra pessoa para o lugar dela. Mas enquanto estiver ali comigo, é todo mundo feliz, alegre, gostando, se sentindo valorizado. E o objetivo, assim, quando se pensa assim, as pessoas que tu tem ali, elas são pessoas que eu tenho certeza que tu quer que cada vez mais, conforme elas cresçam, a coisa fique tão boa para elas que não faça sentido nenhum sair. Mas, Matheus, quando você empreende, o empreendedor tem que estar um passo à frente. Ele tem que saber, em algum momento, é possível que a secretária saia, é possível que o médico saia. Se isso acontecer, eu vou ter um plano B. E tá tudo bem, porque nada na vida é eterno, tudo são fases. Até se você for ver uma empresa, ela nasce, ela se desenvolve, ela tem um período de manutenção, e se você não fizer uma sucessão muito bem feita, ela morre também. Sim. Então, são fases. Tire o melhor de cada fase. Aproveite o tempo que você tá ali. Seja feliz no que você tá fazendo. Só que nessa fase que tu tá, a melhor forma de reter talentos é crescendo. Não existe outra forma tão eficiente quanto crescer para reter talentos. Porque se você cresce, se aumenta a demanda, se aumenta... Todo mundo tem mais trabalho, mais funções, mais coisa a desenvolver. Todo mundo. Gente boa, a única forma de reter gente boa é dando novos desafios para essas pessoas, porque elas ficam entediadas da mesma coisa. A gente agora montou a reunião científica mensal. Vai começar comigo. Então, eu vou levar um caso, a gente vai discutir o tema, o caso, cada um vai mostrar do seu ponto de vista o que poderia ser agregado. E aí é um momento onde eu fortaleço os valores da clínica, a gente se atualiza cientificamente, a gente se conhece, se entrosa. Às vezes a gente acha que sabe o que o outro faz, que sabe como ele pode ajudar. Você não sabe tanto assim. Você tem que conversar, você tem que trocar. Então, a gente está nesse momento, começando a reunião mensal. Foi montado o Instagram da clínica e todos os dias uma collab de cada profissional. A gente está no momento também de fortalecer a marca no bairro. Então, legal. Que as pessoas comecem a conhecer que pertinho de você tem esse espaço que pode ajudar você a viver mais e melhor. Então, a gente está num processo bem feliz, eu diria. Pô, legal. E esse processo de trazer gente para dentro e reter essas pessoas é um desafio que eu vejo que muita gente com anos de clínica tem. Eles têm esse desafio de como que eu trago alguém para dentro, mantenho a pessoa motivada, só que muita gente só simplesmente faz uma oferta, você vai ganhar tanto, é assim e tal. Isso. Eu lembro que tu me apresentou a apresentação do pitch para pertencer à Alice. Eu pensei, cara, eu tô comprado, porque é isso, é contar para a pessoa do que ela tá fazendo parte, e aí se importar de verdade, porque da mesma forma que você vende para fora o cuidado integral, se você vive para dentro o cuidado integral com quem tá ali, a mensagem fica muito mais forte na hora que todo mundo botar ela para fora. Então, o fato de você se preocupar com os outros profissionais, de fazer essas reuniões científicas, de vocês trocarem, de você botar assim eles para, olha só, vamos produzir aqui no Instagram. Eu sei que você tem investimentos que você que faz que acabam que traz retorno para todo mundo, mas é justamente porque tu tá querendo engrandecer, né? Isso.
O meu maior investimento foi ter criado o espaço. Então, esse espaço a clínica tem 4 meses, o espaço vai terminar de ser 100% pago ali na metade do ano, né? Como que chama isso? Quando tu bate o ROI, Você ou faz o tu tem payback. sim, e daí, mas tu já passou o teu break-even ali operacional há bastante tempo. Já começou, na verdade, operando no positivo. Isso, já começou. E, gente, olha, quem é médico não tem a menor noção do que acontece quando você monta uma DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Uhum. E aí você vai ver, entrou tanto. Você produziu tanto, a galera colaborou com tanto, aí você tem que pagar as 2 secretárias, todos os impostos envolvidos nisso, você tem que pagar os impostos em cima do faturamento. Esse mês eu paguei uma nota de imposto. Aí eu fiz, mas Emerson, como assim? Aí ele, é por isso que muita gente sonega. Eu fiz, Deus me livre de sonegar. Eu quero dormir com a minha cabeça tranquila de quem tá fazendo um trabalho correto. Mas assim, é muito imposto. E aí quando você vai ver o lucro que fica, não é um lucro astronômico, pelo menos não no início. Então hoje eu trabalho muito mais e eu tiro menos do que antes, porque eu tô fazendo payback, porque eu tô desenvolvendo algumas coisas. É porque parte do que tu tira, tu tá usando pra bancar, pra repor teu caixa ali, né? Isso, a minha margem de lucro sozinha, não peguei investimento, eu que paguei tudo. Tá. E aí, tu tá refazendo a tua reserva, Isso, tô tirando. Então, o que sai de prolabore, que é uma palavra que o médico tem que conhecer, é o salário dele. O meu prolabore é menor do que o que era antes. Só que antes eu era só alguém que trabalhava e tirava. Agora eu sou alguém que tem o meu salário, eu estou fazendo payback para terminar de pagar a clínica e eu estou fazendo o caixa da clínica. Então é uma fase. É interessante para quem está ouvindo para saber que nesse processo você opera com caixa positivo, porque tem gente que acha que porque faz algo assim, necessariamente, enquanto você não chega nesse momento do payback, você está no negativo. Não, pelo contrário. Mas o meu positivo, o meu salário é menor do que eu tirava antes. Claro. Só que veja, tem payback, tem reserva. Só que você tá repondo a tua reserva, você tá daqui a partir de metade do ano, quando tiver feito, vai aumentar consideravelmente. Isso. Mas como tu tá com um bom hábito de já botar esse dinheiro em alguma coisa, eu tenho certeza que tu também vai usar esse extra de forma positiva e não vai necessariamente já aumentar tudo que tu poderia ter o custo, né? Não, isso é um grande erro. E aí, mas a pessoa que pensa, poxa, mas eu tô trabalhando muito mais, eu tô colocando minha energia toda nisso, e o meu salário tá menor, como assim? É temporário, são empresa. Eu lembro que quando o Igor, ele me mostrou a planilha, ele fez, você vai poder tirar tanto, eu fiz, não dá, como assim? Eu não quero, é assim. Eu saí meio triste, e aí eu fui falar com ela, mas essa empresa é uma empresa, olha isso daqui. Mas isso é só por esse tempo. E veja a progressão, E, gente, as coisas estão na realidade, assim, evoluindo muito mais rápido do que eu pensei. Muito mais rápido. Só que você tem que ter clareza, senão você fica sem saber o que fazer com aquele número, achando que não tá dando certo, ou tirando mais do que devia. Então, essa visão financeira, planejamento estratégico financeiro, ela é essencial. Essencial. Cara, o que eu mais vejo é médico ansioso porque não tem clareza nenhuma nos números para tomada de decisão. Eu não tinha. E aí, até é muito difícil, conhecer vocês. Que bom, que legal. Cara, porque se tu não tem a clareza disso, tá num estado constante de ansiedade. E às vezes a gente olha ali e fala pra pessoa, olha só, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Você pode tomar esse passo com toda a segurança por X, Y, Z. E a pessoa fica, ufa, e daí ela toma iniciativa para fazer algo que ela estava postergando há 6 meses, 2 anos. E não aumenta seu custo de vida, não aumenta. Eu sempre falo, a minha vida já é muito boa. Embora eu não tenha ido para a Europa ainda, a minha vida é muito boa. Eu não preciso aumentar nada. Tudo que vier daqui para frente é lucro, é bônus. Então, é isso, assim, para mim é muito claro que a alegria não tá no que é material, mas no que eu posso impactar, produzir, desenvolver, melhorar no mundo. Então, acho que é sobre isso.
Andresa, que conselho você teria, principalmente para as mulheres, que assim, eu vejo que esse é um sofrimento muito grande das mulheres, eu sei que tu já contemplou isso bastante, que ficam nessa de, eu não sei se eu tenho minha carreira, mas eu quero focar na família, e se eu focar na família, eu não vou crescer na carreira. O que você teria a dizer? Eu acho que essa pergunta deveria ficar para o próximo podcast, depois que o Álvaro nascer. Tá, boa. O que eu posso te falar é sobre a minha perspectiva em relação a isso. Eu tô com 33 anos. E aí, eu fui uma pessoa sempre muito focada na carreira, muito. Só que ao mesmo tempo, eu descobri que montar uma família é algo que realiza você em outro aspecto. E que você colocar toda a sua felicidade em um pratinho só é algo muito instável. Se esse pratinho cai, o que é que sobra para você? Então, há algum tempo eu venho desenvolvendo ali a espiritualidade, me aproximando mais de Deus, pensando mais na família, no tempo de qualidade da família. E aí eu pensei, chegou a hora de engravidar. E é óbvio que bate muita ansiedade, medo, será que vai dar certo? E aí eu comecei a ouvir vários podcasts e conversar com pessoas que já tinham passado por isso, sobre como que seria essa fase. E aí eu descobri que não tem tempo certo, não tem, e que as mães, elas fazem um mestrado em gestão, então você passa a priorizar o que importa. Você se torna uma pessoa prática, você vai botar a sua energia no que interessa, você vai deixar de ficar moendo e procrastinando coisas que não vão agregar, e vai colocar o foco no que importa, e aí vai dar certo. É óbvio que você precisa de uma rede de apoio, seja familiar ou seja paga, se estruturar para financeiramente você não viver no aperto. Eu sempre falo, se você tá num consultório e você tá desenvolvendo uma carteira, você precisa estar feliz. Se você tá ali querendo empurrar coisas só para ganhar dinheiro, preocupado se vai dar para pagar ali o fim do mês, o paciente sente tudo, ele sente se você se importa com ele, se você tá bem, se você tá mal. É um relacionamento. Então, se preparar para essa parte, mas não achar que você tem que construir um super patrimônio, ou achar que para uma criança tá bem, ela tem que estudar na escola mais cara da cidade. O que ele precisa é de atenção. Então, a minha programação eu vou trabalhar meio período, enquanto ele for pequeno. Eu vou ter outros geriatras que eu ajudei a formar no HC para me ajudar com os meus pacientes. Todas as pontas, elas vão ser aparadas, vão ser vistas, a operação vai continuar rodando. E é óbvio que, enquanto for muito pequenininho, eu vou desacelerar. E depois a gente retoma, porque afinal, o que é sucesso? Então, para mim, ter uma família feliz e resolver colocar uma pessoa no mundo, que ela receba meus valores, que ela tenha a saúde emocional, psicológica, que essa pessoa se sinta segura, que essa pessoa seja preparada para o mundo e que, em paralelo, eu faça algo que me preenche também. De outra forma. Não podia terminar com uma frase melhor ou com uma pergunta melhor do que, afinal, o que é sucesso? Reflitam sobre isso, o que é sucesso para você. E a partir daí você pode trilhar o seu caminho. Muito bom. Andresa, obrigado. Pessoal, vocês que estão em casa, @doutora.andresageriatra com um S, se tiver Isso. aquele amigo de São Paulo, neuro, com fellow em cognição, ponta firme, chama ela lá. É isso. E se tiver em São Paulo, e se não tiver também no dia 21 de março, venha para o nosso evento presencial. Ruptura também vai ter link aqui embaixo. E até a próxima. A Andresa vai voltar. Vai ser depois quando o Álvaro estiver aí com seus 9 meses, falando as primeiras palavras. Um ano. Ela vai voltar aqui para depois dar um outro relato. Contar o resultado. Fechou. Abração, galera. Até a próxima.